Capítulo 21. O segredo para uma grande fé. Você já sentiu alguma vez como se precisasse de mais fé? Você alguma vez já se olhou e disse para si mesmo que se tivesse mais fé, conseguiria seu avanço financeiro ou cura? Meu amigo, eu tenho uma boa notícia para você hoje. Fé não é uma luta. O ouvir a fé e as obras da lei estão totalmente em oposição. E visto que a lei tem a ver com nossos esforços próprios, não há esforço próprio na fé. Dou graças a Deus por minhas raízes no ensinamento da palavra da fé. É verdadeiramente sobre os ombros de grandes homens de Deus, como o irmão Kenneth Hagin, que somos capazes de enxergar mais longe no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus hoje. Ao amadurecer na fé, aprendi muito sobre ela com o irmão Hagin, que verdadeiramente tem uma revelação especial de fé vinda do Senhor. Eu honro e respeito profundamente por tudo que ele me ensinou. No entanto, após muitas gerações de ensinamentos de fé, há pessoas que fizeram da fé uma obra. Você já ouviu pessoas dizendo: isso aconteceu a você porque você não teve fé o bastante, ou você precisa ter uma grande fé para alcançar essa reviravolta. Não sei como você se sente quando ouve coisas assim, mas eu sempre me sinto condenado por não ter mais fé. O ministério da desqualificação. Durante anos, o meu ministério foi um ministério que desqualificou as pessoas. Eu pregava: a razão pela qual você está doente é que há algo errado com você. Eu ensinava as 7 razões pelas quais as pessoas não conseguiam a cura, e quanto mais pregava seguindo essas diretrizes, mais eu via as pessoas não sendo curadas. Eu dizia à minha congregação: não há nada de errado com Deus, não há nada de errado com a sua palavra, então só pode haver algo errado com você. Eu pensava que aquilo era uma boa pregação, porque era o que eu tinha ouvido outros pregadores pregando também. Mas, um dia, enquanto estava pregando assim, ouvi o Senhor falando dentro de mim. Ele disse: pare de desqualificar o meu povo. Meu sangue já os qualifica. Pare de desqualificá-lo. Não há nada de errado com Deus, nada de errado com a palavra de Deus, e por meio do sangue de Jesus, não há nada de errado com você. Receba o seu milagre. Agora, eu sei que a fé é o oposto da lei, e que quanto mais as pessoas se tornam conscientes de si, mais olham para seus esforços próprios para receberem algo do Senhor, e mais a fé é desgastada nelas. Então, quando o Senhor abriu os meus olhos para a graça, eu mudei inteiramente o que estava pregando e comecei a declarar para o meu povo: não há nada de errado com Deus, não há nada de errado com a palavra, e sabe de uma coisa? Através do sangue de Jesus, não há nada de errado com você. Receba o seu milagre. Aleluia! Quando eu parei de apontar nas pessoas o que estava errado com elas, e em lugar disso passei a apontar para o que estava certo por causa de Jesus, a fé foi transmitida, e começamos a experimentar uma explosão de milagres de cura como nunca antes. Cânceres foram curados, tumores foram sobrenaturalmente removidos e vidas foram transformadas. E isso que acontece quando os crentes sabem que são feitos justos pelo sangue de Jesus. Eles começam a entender que têm o direito comprado por sangue para serem curados, para experimentar avanços financeiros e para desfrutar a restauração em seus casamentos. A fé não se torna mais uma barreira para receber as promessas de Deus. As pessoas param de pensar que são incapazes de receber transformações por não terem fé suficiente. De jeito nenhum. Quando os crentes se apropriam da revelação de que não há nada de errado com Deus, nada de errado com a sua palavra e, por sua graça, nada de errado com eles, sabe o que acontece? Algo acontece com a fé deles. Começam a ver mais de Jesus. Começam a se tornar mais e mais conscientes daquilo para o qual Jesus os qualificou. E quanto mais veem o que Jesus fez por eles, mais fé desabrocha dentro deles e os milagres começam a surgir. Aleluia! Amado, você não precisa desejar que tivesse mais fé para qualquer que seja o milagre que esteja pedindo a Deus exatamente agora. Veja Jesus na cruz por você, e a fé que você precisa para enfrentar qualquer situação ou desafio desabrochará em sua vida. Apenas olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais de Jesus você ouvir, mais a fé vai aumentar em seu coração. Aproprie-se dos ensinamentos que pregam tudo sobre Jesus e sua obra consumada. Não há poder na filosofia humana ou nas tradições do homem, mas há poder no Evangelho de Jesus Cristo. Recebi um testemunho poderoso de uma senhora da nossa igreja que apenas se sentou em um dos nossos cultos, ouvindo Jesus sendo pregado. Não houve imposição de mãos ou qualquer oração específica pelos doentes naquele dia. Mas quando ela foi para casa naquela noite, ela quase desmaiou, porque um cisto que estivera em seu corpo por meses desaparecera. Todo louvor e glória a Jesus. Deus confirma a sua palavra através de sinais e maravilhas. Quando as pessoas ouvem o Evangelho de Jesus, a fé é transmitida e a cura flui. O segredo para receber o seu milagre. Participei de uma conferência, anos atrás, e me lembro de ouvir sobre todo tipo de coisas que tínhamos de fazer para receber os milagres de Deus.
Por exemplo, foi dito a nós que tínhamos de fazer longas orações. Por favor, não me entenda errado. Não estou dizendo que não acredito em oração. Eu amo ir ao meu papaizinho em oração. Eu também ensinei à nossa igreja a importância de orar, especialmente orar em línguas. Mas o segredo de obter milagres em sua vida está em orar. Também tenho ouvido pessoas dizendo que a chave para os milagres está em jejuar 40 dias e 40 noites. Pastor Prince, eu gostaria que você soubesse que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Bem, isso aconteceu com Jesus. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: Jesus nos disse para jejuar. Agora, eu sei que quando os discípulos de Jesus foram incapazes de expulsar certo espírito de um garoto, a Bíblia, nas duas versões, Almeida Revista e Atualizada e Almeida Revista e Corrigida, registra que ele, em referência ao espírito, disse: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, as pessoas leem este único versículo e concluem que o segredo para o poder espiritual é o jejum. Mas você sabia que no texto original em grego a palavra jejum não aparece nesse versículo? Isso foi adicionado pelos tradutores. E se você olhar para as traduções inglesas na ASB e NIV, não encontrará a palavra jejum nesse versículo. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse que maridos e esposas não deveriam privar-se um do outro para relações sexuais senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, na versão Almeida Corrigida Fiel. Novamente, após ler este único versículo de Paulo, as pessoas disparam a dizer que o segredo para o poder espiritual é a abstinência de relações íntimas com o cônjuge. Agora, se você pesquisar o texto grego original, ou as traduções Almeida Revista e Atualizada e Almeida Revista e Corrigida, a palavra jejum não aparece aqui também. Se você está curioso para saber a que Paulo realmente se referia, então quero lhe contar que ele estava, na verdade, encorajando os maridos e esposas a terem uma vida sexual saudável, e não se privarem um ao outro do prazer sexual. Deus quer que você desfrute seu casamento, e quando você o faz, a palavra de Deus declara que o diabo não tem brecha para tentá-lo. No mesmo versículo, Paulo diz aos maridos e esposas: ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Pense nisso assim: depois que um homem come em casa, ele não tem mais fome quando sai com seus amigos. Quem tem ouvidos, ouça. Ao longo do Novo Testamento, Paulo raramente fala sobre jejum. No entanto, o corpo de Cristo de algum modo tem dado um jeito de fazer das obras do próprio homem, como o jejum, a ênfase principal. A ênfase de Paulo era a nova aliança da graça, mas em lugar de focar ou entender a nova aliança, as pessoas estão obcecadas em fazer. Elas dizem: esqueça esse negócio de graça. Apenas me diga o que fazer. Na ASB é a sigla da versão New American Standard Bible, Nova Bíblia Padrão Americano, em livre tradução, e NIV é a sigla da New International Version, Nova Versão Internacional, em livre tradução. Nas versões mais conhecidas em língua portuguesa, a NVI traz essa observação e a ARA e a trazem a expressão e jejum entre colchetes, indicando a inserção dos tradutores, nota da tradutora. E você já observou o modo como as pessoas jejuam? Ao jejuar, elas se certificam de que todo mundo o saiba. Elas cheiram mal, seu cabelo fica despenteado, elas ficam mal-humoradas, os maridos ficam zangados com a esposa e os filhos, e até chutam o cachorro. Eu consigo imaginar um desses indivíduos dizendo para sua esposa: mulher, você não sabe que eu estou em jejum hoje. Porque você preparou uma refeição tão maravilhosa para as crianças. Eu consigo sentir o aroma do meu escritório. Você não percebe que está me levando a tropeçar. E quando seu filho corre para ele e quer brincar, ele sumariamente empurra o filho para longe. Vai embora, garoto. Papai está ocupado com a palavra hoje. Vá brincar sozinho. Pare de me perturbar. Se é isso que acontece quando você está jejuando, bem, eu acho que é melhor você quebrar o jejum. Vá comer algo e desfrute a companhia de sua família. Se você estiver jejuando, o mundo inteiro não precisa saber disso. Por favor, lave o rosto, use shampoo no seu cabelo, coloque uma colônia após o banho e escove os dentes. A propósito, isso é uma advertência da Bíblia. Ela diz que você não deve declarar seu jejum ao homem, para que eles não fiquem impressionados com seus esforços. Em lugar disso, você deve ungir sua cabeça com óleo. Agora, eu jejuo. Sim, eu jejuo, no sentido de que muitas vezes estou tão envolvido com o Senhor em oração ou com o estudo da sua palavra que me esqueço de comer. Ele abre os meus olhos para certas verdades, um versículo leva a outro, e em minha avidez por ler mais da sua palavra, eu inconscientemente perco minhas refeições regulares, e até mesmo acontece de eu me abster de dormir para estar na sua presença. Mas conscientemente eu não entro em um jejum acreditando que jejuar me fará alcançar meu milagre. Você está manobrando o braço de Deus.
Quando você não entende o que significa se colocar sob a lei ou se colocar sob a graça, pode acabar tentando manobrar o braço de Deus com seus esforços, para convencê-lo de que você merece uma reviravolta ou milagre dele. Você realmente acha que porque jejuou 40 dias e 40 noites, ou orou por 12 horas sem parar, Deus tem de responder às suas orações? Você está tentando manobrar o braço de Deus com suas obras? Ora, vamos, meu amigo, a única razão pela qual Deus responde às nossas orações hoje é a obra consumada de Jesus. Não se engane mais. Deus não é devedor a nenhum homem. Nossos esforços para orar por um longo tempo, nossas pesadas orações e nosso jejum não o impressionam. Nenhum homem consegue merecer as bênçãos de Deus por seus próprios esforços. Não tem nada a ver com nossos sacrifícios. Tem a ver com o seu sacrifício. Pela virtude de Jesus, todas as bênçãos de Deus e seu poder de realizar milagres já são seus quando você crê em seu Filho. Tudo o que Deus vê é a obra consumada do seu Filho na cruz, e pela virtude de Jesus, todas as suas bênçãos e seu poder de realizar milagres são agora seus, se você crê em seu Filho. Ouça cuidadosamente o que Paulo disse aos Gálatas, os quais estavam dependendo de seus esforços próprios, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3 versículo 5. Olhe para todas as pessoas que receberam milagres de Jesus durante o seu ministério na terra. Nenhuma só delas o mereceu. Elas não fizeram nada para obter seus milagres. Simplesmente receberam seus milagres por causa da graça de Deus. E também não encontramos qualquer registro de que aqueles que tentavam merecer as bênçãos de Deus, os fariseus, receberam qualquer coisa de Jesus. Quando você vê Jesus em sua graça, ele o vê em sua fé. Há alguns anos, o Senhor falou comigo e disse: quando o meu povo vê a minha graça, eu vejo a fé deles. Você se lembra da mulher com o fluxo de sangue, que tinha sangrado por 12 anos? Ela não somente viu Jesus como alguém cheio do poder de cura, mas também o viu como alguém cheio de graça. Como sabemos disso? Porque ela sabia muito bem que, segundo a lei de Moisés, era considerada impura por causa de sua condição, e não deveria tocar em ninguém, muito menos ser vista abrindo caminho entre a multidão. Ainda assim, ele acreditava que se pudesse apenas tocar a orla da túnica de Jesus, seria curada. Em lugar de esperar punição por quebrar a lei de Moisés, ela estava esperando ser curada. Ela não viu em Jesus severidade e condenação. Ela o viu como um gracioso Salvador, transbordando em misericórdia e compaixão. No momento em que tocou sua túnica, imediatamente o fluxo de seu sangue estancou, e ela sentiu em seu corpo que fora curada de sua aflição. Ela era ao menos consciente de sua fé? Não, ela era consciente somente de Jesus e de sua graça. Quando ela viu sua graça, ele olhou ao redor e viu sua fé. Com grande ternura, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A fé para qualquer mudança ou milagre em sua vida desabrocha quando você vê a graça de Jesus. Você não precisa tentar invocar a fé para cura ou finanças. A fé para qualquer mudança ou milagre em sua vida desabrocha quando você vê a graça de Jesus. Ele morreu para que você pudesse viver. Você não merecia, mas mesmo assim ele fez isso por você. Veja Jesus na cruz por você. Essa é a demonstração da graça dele. E quando você vê a sua graça, sua fé se torna inconsciente, e os milagres surgem. O segredo para uma grande fé: você sabia que houve somente 2 pessoas na Bíblia de quem Jesus afirmou terem uma grande fé? A primeira foi o centurião romano. Ele veio a Jesus e disse: Senhor, meu servo está deitado em casa imobilizado, e está sofrendo. E o Senhor disse: eu vou até lá e vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: não, Senhor, eu não sou digno de receber-te sob meu teto. Apenas dize uma palavra e meu servo será curado. Eu também sou um homem com autoridade, e tenho soldados comandados por mim. Quando digo a um soldado para vir, ele vem. Quando digo a um soldado para ir, ele vai. E quando digo a meu servo para fazer algo, ele o faz. Agora, atente para a resposta de Jesus. Ele disse: não encontrei uma tão grande fé nem mesmo em Israel. Enquanto eu lia a Bíblia, certa noite, o Senhor me perguntou: por que aquele homem teve uma grande fé? Imediatamente, respondi que era porque ele, sendo um centurião romano, era um homem de autoridade e assim entendeu a autoridade do Senhor Jesus. Eu estava confiante sobre minha resposta, pois tinha aprendido que para ter uma grande fé, precisamos entender a autoridade do Senhor e a autoridade que ele dá ao crente. O Senhor me disse: bem, e quanto a outra pessoa de quem eu disse ter uma grande fé? Ele estava se referindo à mulher sírio-fenícia que tinha uma filha possuída pelo demônio. Ela tinha ido a Jesus e suplicado a ele que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus respondeu: não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo que não era bom jogar o pão destinado aos judeus para uma gentia.
Mas a mulher replicou: Sim, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E Jesus disse: Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja conforme a tua vontade. Naquela mesma hora, sua filha foi curada. O Senhor prosseguiu: Bem, se o centurião tinha uma grande fé porque entendeu a autoridade, e quanto a essa mulher? Ela não era um soldado. Era uma dona de casa. O Senhor me pegou com esse argumento, e eu pensei: bem, lá se vai a teoria que aprendi nos anos passados, pois que autoridade esta dona de casa podia ter compreendido, não sendo um soldado? Então, o Senhor disse: Filho, olhe para o denominador comum entre estas duas pessoas e você descobrirá o segredo para uma grande fé. Amigo, eu estava empolgado. Estava prestes a descobrir o segredo para ter uma grande fé. Mas depois de mais de meia hora, eu ainda estava sentado em meu escritório, procurando pelo denominador comum. Eu estava procurando, e não chegando a nada. Eu simplesmente não conseguia encontrar a resposta. Finalmente, minha brilhante mente relâmpago me disse que eu deveria pedir a resposta ao Senhor. Então eu disse: Senhor, tu tens que me mostrar, porque eu não consigo ver a resposta. Um era um homem, a outra era uma mulher. Um era um soldado, e a outra era uma dona de casa. Eu não conseguia visualizar o que eles tinham em comum. Então o Senhor disse o seguinte para mim: ambos eram gentios. Eles não eram judeus. E ele disse: um era romano e a outra era uma cananeia. Ambos não estavam sob a lei de Moisés, portanto, não se qualificavam. Eles não estavam sob condenação e então podiam ter uma grande fé para receber de mim. Uau, que revelação poderosa! A lei é de fato oposta à fé. Você sabia que há um versículo em Gálatas que diz que a lei não é da fé? Em Romanos, a Bíblia também diz: pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, claramente não há como darmos às pessoas a lei e ainda esperar que tenham fé. A lei as desqualificará de receberem qualquer bênção do Senhor. Somente a fé em sua graça qualificará o povo de Deus e os levará a ter uma grande fé, para receber o que precisam do Senhor. Este é o segredo para ter uma grande fé para qualquer situação em sua vida. Não fique somente com a minha palavra sobre isso. Pesquise na Bíblia por si mesmo e veja se a revelação que recebi do Senhor é bíblica. Está bem ali, na Bíblia. Eu não aprendi isso de um homem. Nem li em livro algum. Foi uma revelação dele. E observe que quando o Senhor fala, ele sempre se volta para a Bíblia, e ele é sempre consistente com sua palavra escrita. Fé inconsciente: eu creio de todo o meu coração que quando você se coloca sob a graça e é liberto das obras da lei, a fé deixa de ser uma luta ou barreira, porque você passa a caminhar numa fé inconsciente. Você não ficará se perguntando: eu tenho fé o suficiente, o tempo todo, mas verá a Jesus em sua graça, e a fé brotará do seu interior. É simples assim. Tudo que você recebe de Deus, recebe pela fé em sua graça. Caminhamos por fé. Combatemos o bom combate por fé. A vida cristã é uma vida de fé em sua graça. Quanto mais de sua graça você recebe, mais fé brota. Nosso problema no passado foi que colocamos nossa fé em nossa própria fé, e isso não funcionou. Devemos colocar a nossa fé na graça e no amor de Deus, pois a Bíblia diz que a fé funciona pelo amor. Essa não é uma referência ao nosso amor, mas ao amor de Deus por nós. Fé é trazer para fora do âmbito do Espírito que já está lá, algo que já é uma verdade sua. Fé não é tentar fazer acontecer algo que não está ali. Fé é trazer para fora do âmbito do Espírito que já está lá, algo que já é uma verdade sua. Não estou dizendo a você para confessar algo que você não é. Se confessar ou não confessar que é a justiça de Deus em Cristo, você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Mas se confessar, você se torna consciente disso. Você percebe essa verdade, e ela se torna poderosa e real em sua vida. Você não confessa que é justo a fim de se tomar justo. Você confessa que é justo porque já é justo. Do mesmo modo, você confessa que é rico não para se tornar rico, mas sim porque já é rico por meio de Jesus. Na cruz, ele se tornou pobre para que através do seu poder você pudesse se tornar rico. Você confessa isso para ser consciente de que por intermédio de Jesus você já é rico. Isso não é ter fé na fé. Isso é fé na bondade e na graça de Deus. Fé no sangue de Jesus. Muitos crentes estão obcecados em olhar para a sua própria fé para salvá-los, e assim promover bênçãos em suas vidas. O que não percebem é que não é a sua fé que o salva. É a graça de Jesus, é o seu sangue que o salva. Se você acredita que é o sangue que o salva, Deus vê isso como fé no sangue. Ainda assim, não é sua fé no sangue que o protege, liberta ou salva. E simplesmente é apenas o sangue que salva você. Quero ilustrar essa verdade com uma representação do que pode ter acontecido na noite anterior à noite em que os israelitas foram libertos do Egito. Na noite da Páscoa, Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei por vós.
Lembre-se, houve 9 pragas, mas não foram as pragas que libertaram os israelitas do Egito. Foi o sangue do Cordeiro. Após as 9 pragas, o coração do faraó ainda estava endurecido, então Deus finalmente usou sua carta de trunfo, e só então o faraó libertou os israelitas. O trunfo de Deus era o sangue do Cordeiro. O diabo não tem defesa contra o sangue. Observe, os primogênitos dos israelitas foram protegidos não porque eles eram bons. Eles foram protegidos por causa do sangue do Cordeiro. Se os filhos de Israel tivessem falhado na aplicação do sangue do Cordeiro nos umbrais de suas casas, seus primogênitos não teriam sido poupados, eles teriam morrido juntamente com os primogênitos dos egípcios. Eles tampouco foram protegidos porque eram judeus, mas por causa do sangue do Cordeiro. Deus não disse, quando eu vir o bom nome da sua família, todos os seus títulos maravilhosos ou que você é de uma nacionalidade em particular, eu passarei adiante de você. Não, a bênção foi inteiramente baseada no sangue do Cordeiro. Quando eu vir o sangue, do que fala o sangue do Cordeiro? Fala do sangue do nosso sacrifício, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Da mesma maneira, hoje, Deus não olha para o seu bom comportamento, observância da lei, herança cristã ou títulos para abençoá-lo e guardá-lo de todo o mal não, ele olha para o sangue de Jesus. A partir do momento em que você recebe a Jesus Cristo, seu sangue o cobre perfeitamente. Agora, vamos olhar para o modo como 2 famílias judias devem ter passado a noite daquela Páscoa. Na primeira família, na qual tanto o pai quanto o filho são primogênitos, o filho pergunta ao pai: Papai, você colocou o sangue nos umbrais da porta? O pai diz: Sim, filho, eu fiz como Moisés instruiu. Mas realmente espero ter fé o suficiente no sangue. Papai, você tem fé o suficiente? Eu não sei, o pai encolhe os ombros desamparadamente. Eu realmente não sei se tenho fé no sangue. Enquanto ouvem os gritos e o choro vindos das casas egípcias, eles se abraçam fortemente, tremendo de medo ao longo da noite. Na segunda família, outro pai e seu filho primogênito estão esperando para passar por aquela noite significativa. Mas, no aconchego de seu lar, tanto o pai como o filho estão cantando louvores e adorando a Deus. O pai sorri para seu filho e diz: Filho, fizemos o que Deus nos disse para fazer. Colocamos o sangue nos umbrais e nas vergas das janelas. Agora, deixemos o restante com ele. Ele nos protegerá. Não precisamos temer. Eles também ouvem os gritos desoladores e o choro vindos das casas egípcias, mas continuam a cantar louvores e a adorar a Deus. Agora, deixe-me perguntar a você: qual família foi libertada? Qual família foi salva? A resposta é ambas. Ambas as famílias foram libertadas porque o anjo da morte viu o sangue nos umbrais e assim passou adiante em ambos os lares. A primeira família, portanto, temeu e sofreu desnecessariamente. Para a segunda família, não foi nem a fé no sangue, nem seus louvores e adoração a Deus que a salvou. Somente o sangue salvou os membros dessas famílias. No entanto, porque na segunda família eles creram que o sangue os salvaria, não se preocuparam nem tremeram de medo desnecessariamente, mas passaram a noite em descanso, alegria e na paz Shalom. Quando você crê que é o sangue que o salva, Deus vê isso como fé no sangue. Mesmo assim, não é ter fé no sangue que salva você. É somente o sangue que o salva. Pare de se perguntar como seria se você tivesse fé o bastante e apenas creia que é o sangue que o salva, liberta e abençoa. Creia que é somente o seu sangue, e não o seu sangue mais suas próprias obras, sua própria fé, ou seu sangue mais sua observância dos mandamentos que salva a você. Pare de se perguntar se você tem fé o suficiente e apenas creia que é somente o seu sangue que o salva, liberta e abençoa. Então, não fique preso à dependência de sua capacidade de ter fé, nem dependa de suas obras para guardar sua fé. Tenha uma revelação renovada de Jesus e de seu sacrifício na cruz, e você verá sua graça por você. Você não terá dúvidas de que Deus, que não poupou seu filho, lhe dará liberalmente todas as coisas. Meu amigo, quando você vir a graça de Deus, ele o verá em sua fé. A fé não será mais uma luta, quando você vir a Jesus. Ela brotará inconscientemente e você vai caminhar em verdadeira vitória sobre cada área de derrota em sua vida hoje.